É só você apertar o botãozinho em cima de reconectar que a gente consegue fazer o processo todo funcionar. Tudo bem? Então, vamos trabalhar. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês, tá bom? Para a gente ter um acompanhamento aqui legal do visual para você conseguir. E eu peço que você compartilhe essa live, né? Esse link aí com o pessoal, que é o link da apresentação. Esse daqui, nas pessoas que você conhece, que você está conectado aí, para você levar essa informação adiante, tudo bem? Então, quero lhe dar as boas-vindas oficialmente falando para a nossa primeira aula de anúncios, né? A gente vai discutir um pouco anúncios, os conceitos dos anúncios, a forma que a gente desenvolve o anúncio, a forma com que a gente constrói a estrutura de inteligência dos anúncios, porque anúncio não é simplesmente a gente chegar lá e apertar um botão e está tudo certo. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos. Eu queria saber, o pessoal que está chegando, que falasse a cidade que é, por favor, para eu saber de onde que você me falasse o nome da academia, o nome da empresa que você tem. Eu gostaria muito que você compartilhasse isso daí com a gente, para a gente conhecer um pouquinho de cada um nesse comecinho aqui, para já saber de onde que você está indo, tudo bem? Então, vamos combinar que está todo mundo aqui, essa é a regra do jogo, porque aqui eu consigo enxergar todo mundo, eu preparei para todo mundo aqui, ter uma dinâmica de perguntas e respostas, é importante eu ver, né, as tuas respostas, eu enxergar, e eu não consigo fazer isso fora desse ambiente que a gente está aqui no Webinar Jam, tudo bem? Que é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer essa gestão da comunicação, isso me permite fazer isso daí com você, tá? É só atualizar a página, qualquer probleminha que você tiver, e ele reconecta novamente, tá bom? Então, vamos lá. A missão que a gente tem hoje aqui, é uma missão muito especial, que é de levar, como que a gente faz para trazer uma pessoa desconhecida, né, para o balcão da academia de forma automática, e fazendo com que o Facebook ele se transforme na sua maior fonte de captação de novos clientes. Hoje a gente teve uma live, né, com o Felipe, que é um cara que a gente vai ver durante a aula. Ele explicou como que ele fez para se transformar completamente a academia dele nesse processo de aquisição do seu cliente pela internet. E é isso que a gente vai descobrir hoje, né? Que são de clientes de forma automática pelo Facebook. Então, foco 100% Facebook, foco 100% anúncios e as ações que estão ao redor delas para a gente entender conceitualmente como é que funciona. Isso é parte estrutural do treinamento Facebook Fitness, que você consegue ver os detalhes em facebookfitness.com.br. E esse compartilhamento aqui de informações é para te nutrir e te dar mais informações, te dar mais condições de saber mais, né, sobre o Facebook, saber mais como aumentar o número de vendas. Hoje, o Facebook é uma ferramenta fantástica, essencial hoje na cultura das pessoas, na cultura dos negócios, seja lá de qual setor for. Hoje ele é fundamental em muitos negócios, dos maiores até os pequenos. E se a gente for fazer uma agendinha aqui, né? Vamos pensar quais são os pontos-chave que nós vamos discutir. A gente vai falar sobre a quantidade de visitas da academia através do Facebook, como que a gente aumenta ela. A gente vai entender como cria os anúncios do Facebook, que não é simplesmente apertar um botão e publicar. Tem uma série de variáveis que a gente vai discutir. A melhor linguagem para se utilizar nas redes sociais, né, através desses canais, do canal dos anúncios, como que a gente conversa da melhor forma possível, como que a gente impulsiona essas publicações para lugares específicos, mas principalmente a gente entender como é que faz desses anúncios uma verdadeira, realmente uma verdadeira forma de aquisição desses clientes para nosso negócio, aquisição desses clientes para nossa academia. Tá bom? Então, vamos seguir em frente. Eu quero pedir duas gentilezas. A primeira é a seguinte: agradecer que você está aqui. Eu acho que é importante demais você tá abrindo mão de ficar aí no seu negócio, às vezes na sua academia, às vezes em qualquer outro tipo de empresa que você tenha, para estar aqui compartilhando, né? Então, acho que é bastante importante, tanto que essa doação que você traz é a mesma que eu também devolvo para você. Então, eu garanto para você que eu vou ter bastante intensidade. O que eu peço para você é que você desligue aí seus canais externos de comunicação. Faça essa transmissãozinha rapidinha aí, esse compartilhamento do link, desse link aqui que eu estou colocando aqui no chat, para você começar a discutir, né? Para você passar para outras pessoas, para mais pessoas verem também e também terem acesso. Então, vamos tentar desligar um pouquinho as abas do seu computador para a gente focar 100% no que a gente está fazendo aqui.
Algumas pessoas me conhecem, outras não me conhecem. Espero que você, se você é um dos que não me conhece, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. É uma honra, na realidade, a gente poder compartilhar um pouco mais de informação. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior Croco. Eu sou fundador da Fitness Digital, uma empresa de soluções de educação para o setor, principalmente para o setor fitness. E a gente tem uma série de produtos, uma série de serviços, basicamente, praticamente todos são treinamentos, que eles têm como foco principal a desenvolvimento da competência do setor, né, como do setor fitness como um todo, e você consegue, com isso, ter as informações necessárias para a alavancagem do seu negócio. Eu sou profissional de educação física, comecei lá atrás, né, dando muitas aulas de ginástica. Hoje já não estou mais atuante na área técnica, né, mas ainda assim, obviamente, trabalhando com o mercado, porque o mercado é repleto de novas condições, né, de trabalho. A gente sempre desenvolve um trabalho de construção de melhorias e aquisição de novos clientes. Acho que o grande objetivo é esse. Uma academia... Estou vendo que o pessoal ainda está com algum erro aqui. Tem alguém que está com algum erro ainda, turma? Só para eu saber, porque eu espero que todo mundo esteja vendo aqui. Eu estou assistindo em dois canais aqui diferentes. Estou com 3 telas aqui, todas elas estão funcionando. Eu peço só que você reconecte a sua página caso tenha algum tipo de problema. Está tudo certo, tá? Que aqui está tudo certo. Ele é só aqui mesmo que tem que rodar. Então, vamos lá. Então, depois que a gente entende esse processo aí inicial, né, de fazer parte da educação física, eu queria compartilhar alguns momentos também importantes que às vezes a gente não se conhece, né? Às vezes conhece, às vezes não. Mas aqui tem algumas situações do dia a dia, né? Eventos que a gente participa, família que é muito envolvido. É uma foto onde tem um professor lá longe, bem longe, assistindo um treinamento, participando de um treinamento. Então, esse tipo de imagens são imagens que elas realmente inspiram e sabem um pouquinho mais de quem é quem. Né? Aqui alguns momentos marcantes. Por que eu mostro tudo isso? Porque eu acredito que o nosso trabalho é repleto de relacionamento, né? O nosso trabalho é repleto de formas de fusão entre trabalho, relacionamento e conectividade. Acho que a gente está junto 100% do tempo, o tempo todo. E quando isso acontece, a gente consegue ter uma resposta muito mais bacana, né? E saber assim que tanto eu quanto vocês, a gente está no mesmo barco, né? A gente também trabalha, a gente também é pai, é mãe, tem briga em casa, trabalha muito, muito, muito para construir resultado. E esse resultado que a gente está buscando aqui hoje, que é aumentar o número de clientes, né? Hoje a gente fala muito sobre essa questão de aumento do número de clientes. Então, 8 passos. Vamos entender agora o que a gente vai fazer para essa construção desses anúncios de alta conversão, tudo bem? Eu peço então que vocês vamos tentar trabalhar com essa dinâmica de perguntas e respostas. Tudo começa com entender onde a gente está dentro do contexto, tá? Então, dentro do Facebook Fitness, a gente trabalha com 4 pilares principais, são os 4 módulos, que são os módulos operacionais, brand voice, anúncios e automação. Hoje a gente vai falar especificamente sobre anúncios, tá? Sobre anúncios. E por que é tão importante os anúncios? Porque o anúncio hoje, ele é a forma que você tem controle para chegar em algum lugar, para chegar no público final, para chegar no público que você quer. Então, quando você domina o trabalho com os anúncios, o seu resultado ele passa a ser outro. Isso acontece por um motivo muito claro, que é o quê? Você sabe com quem você vai falar e você sabe a forma com que você vai falar. Tem muita gente que fala o seguinte, mas fazer anúncio é simples, é só pegar um monte de palavras gatilho, público-alvo e um produto para vender e pum, funciona. Não é bem assim. Na realidade, tem uma ciência toda por trás e a gente consegue, analisando essa ciência que a gente tem por trás, melhorar ou não melhorar a performance. Então, a nossa performance, ela tem muito a ver com o quanto a gente conhece desses elementos que a gente vai discutir hoje. Então, o grande lance legal é que a gente vai discutir sobre tudo isso hoje. E a gente tem 3 variáveis aí que impactam bastante os anúncios, que é o que eu tenho visto por aí, quem dá mais certo, quem dá mais errado, e são essas 3 bem claras, né? Para mim é bem tranquilo, porque a primeira coisa delas, primeira de todas, é relacionada ao medo. Quando a gente pensa em anúncios, as pessoas pensam muito na perda, né? Eu vou perder meu dinheiro, eu vou investir, não sei se eu tenho retorno.
Então, às vezes, você fica negligenciando 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 500, R$ 1.000 de anúncio, porque você não sabe se você sabe fazer ou não. Então, esse medo acaba não fazendo com que você faça. Quando você pensa em investir num folder, por exemplo, você acaba gastando muito mais em uma gráfica, por exemplo, que não tem resultado nenhum, e você não tem mais nenhum, e principalmente você não tem nenhum controle sobre o que é esse anúncio, para onde vai esse anúncio. Outro ponto tem a ver com objetivos claros. O que é realmente que você quer anúncio? Às vezes as pessoas fazem um anúncio para anunciar. Então, por exemplo, eu estou rodando um anúncio com um amigo, com o Marco Lopes, que ele é um especialista em envelhecimento, e a gente viu lá, tem quase 1.000 curtidas e interações com o anúncio. Porém, quando a gente vai olhar o número de cadastros, tem 38 cadastros. Então, não me importa a quantidade de curtidas e envolvimento, me importa o que tem de gente cadastrada aqui. Então, os números que nós vamos olhar, a gente tem que olhar o número com o critério do objetivo que a gente tem. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, que esses números, essas métricas de vaidade, elas não funcionam para nada. Então, às vezes, a gente tem que tomar esse primeiro cuidado. Então, quando você se orgulha de, eu tive tantos comentários, eu tive tantas curtidas, a pergunta é o seguinte, quantas vendas tiveram, né? Tem um amigo que acabou de rodar um vídeo, que ele viralizou o vídeo, tem quase 3 milhões de visualizações, ele me mostrou todo orgulhoso, 3 milhões de visualizações do vídeo que ele postou no YouTube. Eu perguntei para ele, assim, mas, meu amigo, onde que está o link de compra dessa página? Não tinha nada. E aí fica aquela coisa, eu tenho o trabalho de gerar muita visibilidade, porém o resultado, ele não acontece. A gente não vai buscar gerar muita visibilidade, sim, a gente vai buscar resultado. E o resultado também tem muito a ver com o orçamento, tá? Retorno sobre investimento é o nome do jogo. Quanto eu invisto e quanto eu retorno. Quanto eu invisto, quanto eu retorno. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu coloquei R$50 no Facebook. E você vendeu quanto? Vendi um plano. Quanto custa o plano? Custa R$200 por mês, então você vai fazer uma venda de 6 meses, foi R$1.200. Ou seja, você investiu 50 e vendeu 1.200. Esse é ROI, né? Esse retorno. Então, se você não tem claro qual que é o investimento que você quer fazer, não adianta você ter uma expectativa de retorno. Então, quanto você acha que deveria investir para trazer um retorno de R$1.200? Então, às vezes a gente não olha para esse lado e isso atrapalha demais o formato com que você faz as suas ações. E aí, por exemplo, isso aqui é o Igor ele tem uma academia, a Shift, e ele vira e mexe, ele fazia uma ação chamada colônia de férias, e ele sempre investia lá bem pouquinho, ou não investia nada, e ele não fazia anúncio, ficava meio assim, e vendia lá 12, 13, 15 matrículas, né, de crianças na colônia de férias. E aí ele fez parte do Mastermind, a gente faz o acompanhamento bem próximo dele, e aí ele refez a campanha para esse último ano, e ele fez uma venda, ele fez 115 crianças, né, com investimento de R$150, e ainda estava nervoso de investir R$150. Então foi engraçado, porque esse sentimento de, mas eu vou colocar mais dinheiro, qual o problema? A gente não tem que ter esse apego, justamente porque a gente sabe onde está colocando esse valor. Então o anúncio ele tem que ser um anúncio feito de forma inteligente. E aí quando a gente olha, né, para ele, assim, Igor, por que você não fez isso antes? Né? Ele tem esse sentimento, eu devia ter investido mais antes, ou devia ter feito isso antes. Eu devia ter colocado essas ações antes em prática. Porque sempre quando a gente tem aquele sentimento de eu poderia ter feito antes, demorou tempo para a gente fazer. Né? Então, esse ponto é um ponto chave. Né? Por que a gente demora tantas vezes para tomar decisões mais simples? Esse aqui é um outro case de 50 matrículas, isso aqui foi do Christian, mesmo conceito, ele gerou nenhum aquecimento, a gente saiu de uma reunião discutindo uma consultoria, onde a gente estava discutindo a campanha dele, ele no meio do intervalo da reunião, ele foi lá e fez a ação conforme a gente tinha desenhado, e até o final, né, do final de semana que a gente passou junto lá, discutindo também no Mastermind, ele viu, ele teve esse resultado, 50 matrículas em 9 horas, 12% de conversão com remarketing, 190 cadastros, e sem lista, sem aquecimento nem nada. Foi um vídeo direcionando para um tipo de oferta específica. Então, são essas ações que a gente começa a entender o quão importante é a gente organizar os investimentos da forma mais inteligente, mais correta possível.
Isso aqui a Carol não dá muito bem para a gente ver, mas ali é a lista de pessoas que se cadastraram dentro da ação dela, e ela conseguiu também ter um retorno exponencial aí de retorno sobre investimento. Então, sempre o conceito que a gente tem que ter na cabeça é retorno sobre investimento, tudo bem? Então, se você tem medo, significa que você está inseguro porque não tem informação. Então, o Facebook Fitness te ajuda com isso, mas se você também não tiver clareza no que você tem como objetivo, dificilmente você vai saber como estabelecer o orçamento. Então, quando você pensa em orçamento, você tem que pensar nos objetivos. Vamos falar um pouco sobre o objetivo, então. Primeiro, o que é o objetivo? O objetivo é aquele sentimento que você precisa de o que é que eu quero que aconteça? Qual é a reação que eu quero? Para onde eu quero que as pessoas olhem? Para onde eu quero que as pessoas vão? Onde eu quero que as pessoas cliquem? O que eu quero que as pessoas façam? Então, esse conceito de o que eu quero que as pessoas façam, ele é o que determina as nossas ações, a nossa publicação, a nossa informação, o nosso conhecimento. Se a gente não tem esse processo bem definido, dificilmente a gente consegue qualquer tipo de resultado. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona na hora que a gente vai fazer um anúncio. Quando a gente vai fazer o anúncio, a gente tem duas variáveis. Leilão, lá em cima, tá vendo as bolinhas vermelhas ali, ó, ali onde está escrito vermelhinho? Então, o primeiro, ele tem a ver com leilão. O que é um leilão? Leilão é o seguinte, você coloca um orçamento, por exemplo, de R$100. E um critério, eu quero que rode o meu anúncio na minha região. O próprio Facebook, ele vai fazer uma análise, ele por si só, e vai tentar achar o melhor valor possível para você conseguir atingir aquele seu. Então, você sempre tem que estabelecer esse teu critério analisando essas duas variáveis, né? Analisando as variáveis. Deixa eu colocar aqui meu desenho aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para conseguir desenhar agora. Beleza. Então, eu faço o quê? Eu escolho se eu quero leilão e eu escolho uma outra variável, que é ou de reconhecimento, ou de consideração, ou de conversão. Então, é um combinado. Às vezes eu quero leilão, geração de cadastros. Às vezes eu quero leilão e alcance. E às vezes eu quero leilão e conversão. Mas o que acontece? São três variáveis diferentes com três objetivos diferentes. E quando a gente tem essa diferença, significa que as ações e os anúncios são diferentes. Os resultados são diferentes e os orçamentos são diferentes. Exemplo, aqui se eu tenho no processo de alcance, o que eu quero? Eu quero que mais pessoas vejam. E o alcance tende a ser mais barato. Por quê? Porque eu só quero que a pessoa veja. Então, para a pessoa ver, é mais barato. Aqui é um pouco mais caro o meu orçamento. Por quê? Porque a pessoa está se cadastrando, ela está fazendo uma ação. Então, enquanto aqui, por exemplo, eu posso gerar 0,01 centavo, aqui eu vou gastar, por exemplo, R$1. R$1 que é um cadastro. Porém, aqui que é conversão, significa o seguinte, eu quero que a pessoa faça uma compra. Eu posso gastar R$20, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu estou fazendo uma venda de um valor superior a 20. Então, o fato é que aqui a gente tem que olhar sempre para o ROI, porque esse aqui é o resultado. Então, você percebe que esse orçamento para esse objetivo é diferente desse orçamento para esse objetivo? Então, começa por aqui, quando a gente vai distribuir o nosso orçamento. E outra coisa é o alcance. O que é o alcance? O alcance é esse pedacinho aqui. O alcance é o seguinte, você que determina para o Facebook, ó, eu quero pagar, por exemplo, eu quero pagar R$15 por conversão. Então, ele vai forçar o seu anúncio a rodar no Facebook para você fazer uma conversão, chegar em determinada página, por exemplo, tá? Por um valor que você mesmo que determinou. Bom, isso aqui é um funil. Tá? Eu estou explicando aqui um funil, é um exemplo de um funil que a gente trabalha. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque sempre quando a gente pensa em criar um anúncio, a gente tem que ter um objetivo. Então, por exemplo, eu rodei um anúncio, tá? Um anúncio, e eu queria que as pessoas fossem para o meu Messenger, porque eu estou combinando a ação, né? Eu não estou fazendo uma ação isolada, eu estou combinando a ação. Combinando a ação onde eu quero que as pessoas saiam do meu Facebook e vá para dentro do meu bot. Então, se você acessar esse link aí, ó, bit.ly/exemplo-robô-sorteio, você vai cair dentro de uma automação no Messenger, né, com os robôs, é um robô que vai trabalhar, que ele vai fazer um processo de sorteio, que o meu objetivo vai ser chegar num processo de ligação no final das contas. O fato é que eu estou tirando uma pessoa de dentro do Facebook, estou mandando para a minha base de contatos, onde eu vou estabelecer uma comunicação já automática.
Então, esse é o modelo inicial de um robô que todos os alunos eles vão ter acesso, tá? Esse robô aqui. Então, se você acessar esse link, você já vai enxergar, você vai sentir na pele, no seu Messenger, acontecendo isso daí na prática com você, tudo bem? É importante você ver isso aí, porque quando eu tenho, por exemplo, o meu objetivo aqui é o maior número de, vamos olhar lá para a nossa variável, aqui eu tenho o maior número de envolvimento. Então, eu tenho o maior número de envolvimento. O que eu quero com isso? Eu quero que mais pessoas se envolvam com a minha mensagem e que elas exatamente dentro da minha automação. Então, meu objetivo aqui nesse anúncio, ele é de envolvimento. Eu quero que ele se envolva com essa postagem aqui. Tá? Então, de acordo com o objetivo, a gente vai mudando isso daí. Quando você acessar aquele link, você vai cair aqui dentro. Ó. Isso aqui é um robô funcionando. Então, isso aqui é o robô. Então, você vai ter uma entrada, você vai ter uma qualificação, você vai ter uma outra qualificação, você tem uma distinção de para onde você vai, você cai dentro de uma variável, depende de qual é o tipo de sorteio que você caiu, dependendo do seu perfil, e você é sorteado em alguns prêmios aqui. Então, isso aqui, na realidade, é um exemplo que você pode utilizar na sua academia justamente para você construir a sua base. Então, quando você faz dessa forma, você vai perceber que o seu tipo de comunicação, ele passa a ser completamente diferenciado, mas completamente diferenciado, simplesmente pelo fato de você ter um tipo de linguagem diferente, um tipo de abordagem diferente para esse mesmo cliente, tá bom? Então, só dá uma comentada, por favor, se deu para entender essa lógica. Comenta aí nos comentários, escreve nos comentários se você entendeu esse conceito de atrair o cliente para dentro do seu ambiente. Esse é um ambiente controlado da automação, no caso que a gente discutiu nas outras aulas. Então, faz um comentário aí, por favor, que eu estou acompanhando aqui para saber se você está claro isso para você. Por favor, é importante para eu saber a temperatura e saber que vocês estão comigo. Quando a gente faz o webinar, a gente fica sozinho. Então, como você não está falando comigo, eu preciso desse feedback aí. E aí, o segundo ponto é o seguinte, se eu quero eu tenho um objetivo, eu tenho que ter um objetivo com uma determinada pessoa. E aí que eu começo a entrar na outra variável, que é a variável de quem é o público que a gente quer falar, o público que a gente quer atingir. Então, aqui eu coloquei algumas formas da gente qualificar o nosso público. Então, por exemplo, eu posso pegar um público, eu posso considerar esse público como vida saudável. São mulheres, 25 a 45 anos, querem boa forma, buscar horário depois do trabalho. Então, é um tipo de linguagem, né? É um tipo de variável que você consegue direcionar para quem vai. Ou então a pessoa que está buscando massa muscular. Você percebe que são objetivos diferentes? Os dois objetivos diferentes, eles mudam a forma com que você vai anunciar. E aí, depois que eu escolhi a pessoa, eu vou para outro estágio, que é investigar um pouquinho mais sobre ela, sobre o perfil dela. E aí a gente cai aqui. O que as pessoas de vida saudável têm como interesses? E aí a gente começa, beleza, exercício físico, a gente começa a segmentar qual é a característica que essa pessoa tem, né? Qual é a característica que essa pessoa tem em relação aos interesses dela? Como que a gente consegue fazer com que tenham pontos em comum? Então, esses pontos em comum é o que a gente chama de interesses. E tudo isso, a gente vai fazer um anúncio, a gente tem que selecionar essas coisas. Então, depois, os alunos eles recebem essas listinhas de segmentação, eu disponibilizo para todos os alunos, ele copia e cola e já sai essa segmentação preparada para facilitar a vida. Uma outra opção de segmentação, lembra que a gente está escolhendo quem é a pessoa, né? Eu posso escolher por comportamento. Por exemplo, eu posso pegar pessoas que visitaram o link X, ou eu tenho um blog e um blog fala de alimentação. Então eu posso falar o seguinte, eu quero anunciar para todas as pessoas que acessaram o meu blog na categoria de alimentação. Eu posso falar a pessoas que estão morando perto daqui. Então eu vou criando segmentações diferentes de acordo com o que eu tenho como objetivo. Por isso é importante você saber qual é o objetivo. E dentro de uma campanha, você não tem um só, você vai ter vários. Então você tem que fazer isso daí, você tem que consolidar essa ação de forma completa para depois você saindo fazendo os anúncios. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui que a gente tem de objetivos.
Outro ponto, escreva as copies. O que são as copies? As copies são os textos que você vai utilizar. O texto escrito e o texto falado. Muitas vezes o teu texto falado, ele é uma copy também. Então, quando eu quero passar uma informação, eu tenho que ter clareza qual a informação que eu quero. Por exemplo, quando eu falo para você, transforme o seu Facebook na maior fonte de captação de novos clientes para sua academia, isso é uma copy. Que eu estou falando o que é que eu me proponho a fazer. Então, tudo que eu estou te falando é, no final das contas, para gerar esse resultado. Então, quanto mais clareza nós tivermos qual é o nosso objetivo, qual é a nossa copy, a gente constrói dessa forma aí. Vamos ver alguns exemplos, tá? Por exemplo, eu vou construindo a gente chama de grid, isso eu vou te mostrar um exemplo. O que é o grid? O grid, a gente tem que pensar o seguinte, o meu público e quais as necessidades. E eu vou combinando o público com a necessidade. Público A, necessidade A. Eu tenho uma copy. Público A, necessidade B. Eu tenho outra copy. Público A, necessidade C. Eu tenho outra copy. Que são argumentos diferentes. Então, por exemplo, uma mesma pessoa, mulher, ela quer emagrecer, ela tem depressão e ela quer vida saudável. Para quem quer emagrecer, você concorda comigo que a copy é diferente da depressão? É bem diferente, mas as duas querem emagrecer. Né? As duas querem qualidade de vida, as duas têm a mesma questão da atividade física. Então, você consegue, através dos textos, você mudar. Então, por exemplo, quer ter mais disposição? Aí está falando assim, ó, quer ter mais saúde na terceira idade, ter um bom condicionamento físico, resistência, uma melhora no sistema respiratório? Ó, saúde, terceira idade, sistema respiratório e condicionamento físico. Então, isso é o perfil da pessoa, tá? Saiba como nossos alunos estão conquistando tudo isso. Ter um corpo disposto e saudável, atividades físicas, dor no corpo, dor de cabeça e sedentarismo. Você viu que é um perfil de pessoa que eu estou falando? Isso aqui é um público. Vamos pegar outro público. Tenha mais disposição. Cansado com frequência? Sedentarismo é a palavra-chave. E o outro, por último, é 30 dias para perder muito peso. Então você percebe que são argumentos diferentes, a mesma academia com ações diferentes. A mesma academia com ações diferentes, porque está segmentando qual é o público-alvo. Quando a gente faz dessa forma, você começa a conectar muito mais o teu público com a necessidade dele e a tua informação. O grande lance é esse, você conectar a tua informação com o seu público, né, com a necessidade do seu público. Sua informação, necessidade do seu público, isso gera novos negócios, isso gera envolvimento. Então, olha lá, emagrecimento 2. Quanto vale mudar de maneira de pensar? Aqui na Academia X, estamos sempre pensando em questões como essas. Você pode atingir os objetivos. O termo é atingir seus objetivos. Aqui o termo é desafio de 30 dias. Cada um deles são argumentos que para uma pessoa faz mais sentido do que para outra. Então, às vezes, você vai ver um anúncio e você, puta, esse daqui me interessou, e o outro não. Por isso que você não pode pensar só em um anúncio. Então, quando você faz anúncio, você não pode pensar apenas em um anúncio. Você tem que pensar nas variáveis que aquele anúncio se propõe a fazer. Então, sempre pensa nisso. Quando você faz um anúncio, você faz uma campanha pensando campanha e não pensando anúncio isoladamente, tá bom? Então, se você olhar para cá, isso é o que a gente chama de matriz de público sniper. O que é isso? Então, eu vou mostrar para você. Lembra que eu falei para você que a gente tem o público, olha aqui, ó, o público está aqui, o público está aqui e o público está aqui. Aqui eu tenho o gancho. O que é o gancho? O gancho é o argumento que eu vou ter com a pessoa para eu escrever a copy. Então, é como se fosse uma batalha naval. Então, por exemplo, uma pessoa que está buscando, aqui ela está buscando emagrecimento, tá? Ela está aqui buscando emagrecimento e é uma noiva. Então, emagrecimento e noiva. Então, a copy que eu vou fazer para ela é essa daqui. Então, quando eu for fazer a segmentação, eu vou escolher essa segmentação e esse argumento. Se eu escolhi, por exemplo, as pessoas querem emagrecer, mas aqui são homens. Então, eu vou falar o quê? Homens que querem emagrecer. Você concorda que esse anúncio é completamente diferente desse anúncio? A conversa é diferente, o olhar é diferente. E aí isso é uma das coisas mais importantes que você faz. Então, assim, eu pessoalmente não começo nenhuma campanha sem ter construído isso.
Os alunos do Facebook Fitness, eles recebem essa matriz para construir os públicos, tá? E a gente tem uma aula só sobre isso. Então, é muito importante você ter claro isso, porque se você não tiver clareza nesta matriz, você não consegue fazer anúncio. Não tem jeito, você vai ficar chutando para todo lado. É disso aqui que a gente parte qualquer tipo de campanha. Campanha que a gente investe 10, 50, 20, 300, 400, mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, assim, já cheguei a fazer investimento de 100 mil reais em um mês, em anúncios, partindo desse pressuposto, tá? Por quê? Porque assim a gente consegue entender qual tem a melhor resposta, qual tem a melhor performance. Isso é muito, muito, muito importante. Tudo bem? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em investigar um pouco mais, agora eu sei que, então aqui a gente sabe que a gente tem um determinado público-alvo, ok? Eu tenho um determinado público-alvo. Agora tem que começar a entender o que acontece. Quando eu faço uma postagem, o que as pessoas fazem? Elas interagem, elas comentam, elas falam, elas desfalam. E eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que agir em cima disso, e eu tenho que ser rápido. Porque a gente não pode perder a mão, a gente tem que estar sempre conectado com o comentário, com a resposta, com o envolvimento. Eu tenho que ter ações que eu consiga fazer com que as pessoas, elas realmente tenham resposta imediata dos anúncios, tá? Vamos entender um pouquinho como que é isso aí. Eu dei um print aqui nas telas para a gente conseguir, para não ter que sair daqui. Vamos lá. Isso aqui é um anúncio onde as pessoas, elas começam a comentar, elas começam a fazer comentários em cima das postagens. O que eu preciso fazer? É uma coisa muito simples que eu preciso fazer. Eu simplesmente vou lá, pego o meu mousezinho, passo em cima do nome da pessoa e vou descobrir quem é o perfil. Eu tenho que começar a pessoa, ela tem afinidade comigo, se eu estou anunciando para a pessoa certa, se o público que eu estou falando é o meu público-alvo. Eu vou lá ver se o estilo de vida dela é um estilo de vida compatível com o que eu estou proporcionando, estou buscando, estou prometendo. Então, existe um processo de você stalkear essa pessoa. Você precisa ir lá no perfil dela e começar a fuçar no perfil dela, ver os amigos dela, ver o que ela gosta e o que ela não gosta. Porque isso tudo você vai ajustando de volta a sua própria copy. Aí a pergunta é a seguinte, mas Croco, beleza, mas o que eu faço com esses anúncios? Qual que é o meu funil? O que eu tenho que fazer? Todo mundo fala sobre funil. Eu vou mostrar algumas opções aqui para você entender um pouco da lógica. Lembra que a gente começou lá no objetivo? Então, do objetivo, a gente espalha para cá e vai vendo todas essas etapas aqui. Vamos ver um funil aqui. Isso aqui é um funil, tá? Um exemplo de um funil, onde eu tenho um anúncio. Esse anúncio vai para o meu blog, vai para o meu site. No meu site, eu tenho o meu Messenger. E no meu Messenger, eu coloco numa automação inbox com o objetivo de gerar um free pass. Isso aqui é um funil. São etapas que eu vou fazendo com que a pessoa chegue. Comecei aqui com o anúncio, tá? O anúncio, ele está aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama é um exemplo de funil. Um outro exemplo de funil é esse daqui, É um anúncio mandando para dentro de uma página onde você pode fazer um download de alguma coisa. Isso aqui é o famoso e-book. O e-book manda um e-mail para uma página para fazer o download, manda para a pessoa um e-mail para a gente fazer uma ligação. Então, isso aqui é um fluxo que a pessoa vai percorrer, sempre começando com um anúncio. E qual que é o objetivo que eu tenho com esse anúncio? Qual que é o objetivo que eu tenho com esse anúncio? Então, cada um deles vai ter um objetivo, uma premissa diferente. Ou ainda, eu tenho um anúncio mais simples ainda. Eu posso falar o seguinte, eu tenho um Facebook, o meu anúncio, eu mando ele para um blog post do meu site, e eu já falo com ele no Messenger, chamando ele para o Facebook, pelo telefone. Eu posso construir isso aqui da forma que eu quiser. Vai depender do quê? Do perfil da sua academia. Vai depender de quem? Do perfil do seu cliente. Vai depender do quê? Do seu perfil. Vai depender da sua atitude. Vai depender da sua habilidade. Vai depender do seu conhecimento. Então, quanto mais informação você tiver, quanto mais caminhos você tiver acesso, melhor vai ser a sua estrutura de comunicação. Melhor vai ser as suas ações de construção. Vamos ver um outro aqui. Só que esse aqui ele é estudo de caso. Então, a gente vai ver a gente vai ver exatamente o quê? Isso aqui foi um anúncio, o anúncio foi para o Messenger, para o bot, para o robozinho, ele fez uma sequência de robôs automáticas,
e no final das contas ele chamava no WhatsApp. Então, esse foi um funil que gerou 22 mil reais. Não, 22, não, 17.700 reais. Isso aqui eu fiquei sabendo disso hoje, tá? A gente fez inclusive uma live sobre isso aqui, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês, tá aqui. Esse cara aqui, que é o Felipe, tá? O Felipe é esse camarada aqui, ó. O Felipe é esse camaradinho aqui. Eu fiz uma live com ele, então se você pegar esse link que está aqui em cima, né? Se você pegar esse link aqui, você vai ver a live, a entrevista com ele, uns 40 minutos mais ou menos, onde ele explica exatamente o que ele fez. Essa aqui é a página dele. E o que ele fez aqui? Ele fez exatamente isso. Ele fez um anúncio, mandou para automação, ele tem uma forma bem legal de trabalhar a automação, e depois ele chamava as pessoas no WhatsApp para fazer as vendas. O resultado dele foi muito legal, ele faz isso com frequência, tá? Então ele gerou R$17.400, agora à noite ele já me mandou uma outra mensagem que tinha fechado mais coisas, e ele fez exatamente o que eu estou te falando, exatamente, não pôs nem tirou nada, ele fez exatamente, ele seguiu a risco que eu falei para ele fazer, simples, sem ficar fazendo muita firula, tudo bem? Entender na prática. Deixa eu passar aqui. Então, olha só, ele fez um anúncio, esse aqui foi o anúncio que ele fez. Existiram muitos comentários, ele foi lá e entendeu qual era o argumento que a pessoa estava utilizando. Aqui não, mas o padrão que a pessoa estava utilizando era um argumento de desespero, de escassez, tipo, será que eu vou perder minha vaga? Eu estou preocupado com isso, eu não sei se eu vou garantir. Ou seja, o argumento que ele usou foi esse. Para o público dele funcionou. Tanto que quando você vê aqui no WhatsApp, a pessoa manda uma mensagem muito ansiosa para fazer um depósito na conta bancária, e passa até a conta bancária, porque a pessoa não conseguia ir na academia para garantir a inscrição dela. Então, o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele fez um anúncio, mandou para automação, da automação para o WhatsApp, e no WhatsApp ele fechava. Então, tá aqui, ó, o anúncio, essa inbox manda para a automação, e aqui está o WhatsApp. Então, o funil ele é desenhado antes, o seu objetivo é desenhado antes, e depois sai fazendo. Então, existe uma conversa estratégica de inteligência antes que você tem que dominar. E esse domínio é o que faz você ter a diferença entre... É o que não aparece, né? As pessoas elas não sabem o que tem por trás, ela só vai ver o anúncio. Quando você for ver o anúncio dele, tem lá 300 e poucos comentários, mas o objetivo que ele tinha era de comentários. Então, aqui fica um exemplo bem claro sobre o que é esse processo de construção do funil. Outra etapa, você tem que desenvolver as artes, né, as imagens, a comunicação visual, que é o que a gente chama de criativo. Então, a gente tem que pensar o que eu quero que aconteça, qual que é a interpretação que eu quero que a pessoa tenha, o que eu quero que ela sinta quando ela vê aquela imagem, aquela foto, aquele vídeo, ou seja, o que eu quero que essa pessoa faça. Eu tenho que direcionar ela para a ação. E aí, de novo, a gente cai lá naquele objetivo, quem que é a persona, e o que eu quero que ela faça. Entendeu? A gente continua seguindo esse mesmo aspecto. Então, por exemplo, olha só uma diferença. Está vendo esse anúncio aqui? Esse é um anúncio muito interessante, por quê? É uma pessoa, até aqui a gente está vendo aqui, ó, onde que está havendo os cliques, tá? Onde que as pessoas estão olhando. Isso aqui é uma análise chamada Click Eye. O que é Click Eye? É onde estão os meus olhos. Então, é onde eu olho no primeiro momento. Então, tem um software que sabe onde você está analisando isso aqui. Então, se a gente olhar a imagem, o que a gente está vendo aqui? Ó? Um olhando para frente, está vendo? E aí, olha para onde que as pessoas olham. Olham diretamente no olho dela e olham aqui. Então, normalmente, o que as pessoas fazem? Elas fazem uma visão sempre assim, ó. A gente sempre olha desse jeito, tá? A gente sempre olha desse jeito. E como o olho dela aqui centraliza a força do contato. Mas o que eu quero, o que a marca quer? A marca quer que a pessoa olhe para o produto. Então, o que eu faço para a pessoa olhar para o produto? Aí ele vai lá e muda. Olha bem esse ângulo desse olho aqui e olha esse ângulo do olho aqui. Olha o resultado de onde as pessoas olham. Olho e no produto. Então, ela continua fazendo isso aqui, só que o modelo ele vira assim, ele vira ao contrário. Enquanto o outro, a gente tinha uma visão, deixa eu mudar a cor aqui para você entender. Enquanto o outro tinha uma visão assim, esse tem uma visão contrária.
Então, por quê? Eu estou mudando a forma que eu estou direcionando a ação da pessoa. Se a gente colocar um ao lado do outro, fica muito claro essa percepção. Essa olhando para frente e essa para cá. Então, se a gente olha para o desenho, ó, aqui está o desenho e aqui está a resposta. Então, isso tudo é o efeito de uma foto direcionada para um objetivo. Então, é um objetivo que a gente precisa fazer. Então, olha que legal. A pessoa faz esse olhar aqui, ó. Nesse caso aqui, a pessoa faz esse olhar aqui. Ela não tem uma para aqui, onde o objetivo é que ela chegasse até aqui embaixo, que é onde normalmente está o clique. Então, se você não tem o olhar, a paciência para excluir, para escolher, para definir, para saber o que você quer, você está perdendo dinheiro. Aí você fala assim, mas Croco, não funciona os meus anúncios. Talvez seja por conta desses pequenos detalhes. A princípio, a gente vai olhar e ver não tem diferença nenhuma. Mas quando a gente olha para esse resultado, realmente a diferença ela é bem grande. E aí a gente tem uma série de anúncios, aí eu quero que você só entenda um pouquinho, só que são alguns anúncios de algumas academias, a gente faz um trabalho de anúncio, de performance, de tráfego, e começa a entender quais são as que performam melhor e começa a entender quais são os elementos que cada uma delas tem. Então, isso, na realidade, o que você vê é extraído de todos os testes e tem aqui na sua frente, tá, os que deram mais resultado. Mas tem uma combinação de fatores, tem a ver com o público, tem a ver com a oferta, tem a ver com o público final e qual é o funil que existe aqui. Então, esses aqui são alguns anúncios que performaram bastante, muito bem. Alguns por conta da força de copy, alguns por conta da imagem, alguns por conta de contrastes. Então, cada um deles tem um aspecto, né, um segredinho embutido aí, que é onde está o X da questão, né? Como que eu faço para atingir determinado público? Então, até o momento que você encontra o público, você gasta tempo, não tem jeito. Você gasta porque é o seu público. Não adianta você achar que vai fazer um anúncio e, pumba, ele vai funcionar. Nem sempre funciona assim. Às vezes sim, às vezes não. Mas a grande maioria das vezes não. Você tem um processo um pouco mais de desenvolvimento da estratégia, da inteligência para você colocar na prática esses exemplos. Até escrevi errado aqui, ó, não é surpresa, tá? Deixa eu apagar isso aqui, ó. É normal, tá, turma? Normal, tá tudo certo. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, que agora tá tudo certo aqui, ó. Surpresa no final, tá bom? Tem uma surpresa no final sobre isso. Então guarda isso aí para você ter um presentinho e uma surpresinha no final. Bom, aí o que a gente faz? Depois que a gente construiu essa lógica toda, a gente revisa a campanha aí. Parece que é bem tranquilo, certo? Quando a gente vai começar a campanha, certo. Mas a gente sempre tem que levar em conversa o quê? Pô, Croco, mas como é que eu sei se está dando certo ou não? Analisando o resultado. Então, a análise do resultado, ela tem que estar clara com o quê? Qual foi o objetivo que você estabeleceu? Eu quero lead. Então, os cadastros que eu preciso ter? Eu preciso ter leads. Não adianta eu ficar olhando curtida, comentários, compartilhamentos, views, não importa isso. Porque o que eu quero são cadastros. Então, essa lógica parece simples, mas ela é a mais importante. Então, não importa se eu tenho 10, 20, 30, 50, 200, 500 comentários, se eu não tiver nenhuma venda, não resolve o problema. Então, por isso que a gente tem que ter clareza quais são os indicadores que nós vamos analisar. Então, você tem que analisar sempre anúncio a anúncio, grupo a grupo. A gente entra em todos esses aspectos, né, dentro do Facebook Feed, a gente explode a campanha, a gente entende todos os caminhos que você vai construir, mas o que eu quero que você saiba é, se você não olhar indicador, o indicador do objetivo que você tem, você está indo para o caminho errado, porque você vai olhar a métrica errada. É mais ou menos o seguinte, se você quer diminuir o seu peso, você fica medindo a altura, tá? É ridículo o que eu falei, mas é verdade. Então assim, a altura não mexeu, mas o peso diminuiu. Ou vice-versa. Eu quero crescer o meu bíceps e fico medindo a perna. Não dá. Então, se você quer um objetivo, você tem que trabalhar analisando os resultados em cima dele. Escalar o projeto é o grande desafio que todo mundo tem. O que é escalar? É você multiplicar o seu projeto. Então, por exemplo, hoje você anuncia R$10, amanhã 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1.000. O que impede você de aumentar essa escala, aumentar esse investimento? Segurança, confiança, solidez, consistência. Então, você não pode nunca pensar o seguinte, mas eu vou só colocar aqui meus 10, meus R$20, meus R$30. Não é isso. É
legal quando você consegue um bom resultado investindo muito pouco. É muito legal. Mas mais legal ainda é você investir o que você pretendia e alcançar o que você gostaria. Isso é mais legal. Então, para mim, não faz diferença se eu invisto 100, 200 ou 300 ou 1.000. O que faz diferença é se eu estou conseguindo ter o ROI que eu quero, o retorno que eu quero. Então, se eu quero investir 1.000, problema meu. Desde que retorne 10.000. Aí eu invisto 1.000. Não tem problema investir 5.000, desde que volte para você 40, 50 mil. Então, é sempre esse olhar. Quanto que você quer de retorno? Vamos começar com 10? Vamos começar com 10. Por quê? Porque você precisa ter segurança, porque você precisa ser confiante, porque você precisa acreditar, porque o online é complicado, né? A gente não vê o negócio, não materializa, então é complicado por conta disso. Mas quando você começa um passinho de cada vez, as coisas elas acontecem, elas conseguem acontecer num ritmo um pouco mais passo a passo. Você tem que respeitar isso aí. É importante você respeitar, é importante você respeitar a sua confiança, é importante você respeitar o seu time. Então, quando você faz essa forma, você... Então, é um gráfico aqui de um dos investimentos de uma ação que a gente fez, tinha dado 139 mil reais. Isso aqui é investimento de tráfego, de anúncios. Então, o que eu estou falando para vocês, tudo falando aqui para vocês, não é uma coisa que eu estou tirando do, eu pesquisei num livro. Não, gente, eu estou falando para você o que eu faço. Tá? É o que gera resultado. Então, assim, para a gente colocar, esse valor aqui já é antigo, mas se a gente colocar 200 mil reais de anúncio, é porque a gente tem, não é que a gente tem certeza do que está fazendo, mas a gente coloca com mais confiança nas técnicas que nós desenvolvemos. E olhando para o mercado que a gente está desenvolvendo, que a gente está construindo, essas técnicas elas fazem muito mais sentido, elas fazem muito mais resultado. A gente acabou de ter uma resposta super positiva aqui com a Academia Prática de Campo Grande, em 30 dias, a venda de 57 planos, com investimento, eu acho que foi 1.000 e poucos reais. O objetivo era esse, era a venda de planos, mas a gente tinha um funil todo montado para isso acontecer. Mas, de novo, quando você organiza a estratégia de venda, quando você organiza todas as etapas desse funil para construir a sua campanha toda, o resultado ele vai acontecer com uma consistência bastante significativa. Isso que a gente desenvolve bem forte dentro do Facebook Fitness, que é o quê? Você casar essas pontas entre a estrutura da sua página, operacionalmente falando, a linguagem do brand voice, que é a mensagem do seu público-alvo, que faz sentido para ele, a construção dos anúncios que você faz e combinado com os robôs, com o Facebook Bot, com os bots, que são as automações, são as mensagens que a gente manda pelo Messenger e faz toda a diferença nos resultados, toda a diferença, e ele vai trabalhando de forma automática, um robozinho funcionando. Mas nada disso vai funcionar se você não tiver esse processo, né, dessa inteligência, dessa estratégia que tem por trás para construir. Então, quando a gente entra na parte operacional, é uma coisa que você vai redesenhar a sua página, vai estruturar ela de uma forma mais profissional, vai estruturar ela de uma forma com que as pessoas olhem para a sua página e falem assim, caraca, olha essas postagens, olha essa linguagem, olha essa comunicação, tem sinergia, tem profissionalismo. Então, você vai ser julgado por isso. O seu público-alvo, que é quando a gente chama de brand voice, que a gente define quem é a pessoa-alvo que a gente quer falar, de uma forma bem profunda, é como que a gente argumenta que você fala aquele argumento e fala, nossa, bate na veia, exatamente aquilo que eu estava imaginando. O teu cliente, ele olha para você e fala, esse cara entrou na minha cabeça, esse é o objetivo que a gente tem. E consolidando tudo isso com os robôs, né? Os robôs e as automações, que são os fluxos. Hoje a gente tem um fluxo que a gente consegue fazer coisas gigantescas, né? Desde um cliente que pediu uma informação como preço, um cliente que quer saber da modalidade. Imagina, você fez para você 100% do tempo, o tempo todo, todos os dias, a todo momento. Então, isso daí realmente ele faz uma diferença bastante grande no seu negócio. E é isso que eu queria que você parasse agora e pensasse um pouco, né? Primeiro, dúvidas aí, turma. Coloca nos comentários a dúvida que você tem. Coloca nos comentários a dúvida. Eu vou dar uma olhada aqui, eu acho que eu consigo dar uma olhada. E aí, eu quero que você comece agora a repensar um pouquinho. Dá uma olhada nessa mensagem aqui. Essa mensagem, acabei de receber, tá? Mensagem fresquinha. Isso aqui é o que o Felipe pega e mostra aqui, ó. O Felipe ele pega e fala aqui, ó, exatamente o argumento que o Felipe utiliza. Então, vamos lá. Alguns números para passar. Foram 16 mais 7 planos que vieram da promoção.
Deixa eu colocar meu desenho aqui, ó. R$17.400 que foram vendidos, né? R$17.400 vendidos, turma. R$17.400 para uma academia pequena é uma baita de uma grana que faz uma baita diferença no caixa. Então, é um cara que ele fez exatamente isso que a gente está falando. Olha lá, tem mais 20 reservas de matrículas. Esses aqui são os resultados dele. Gastei R$150 no Facebook na campanha durante 10 dias. Então, ele gastou literalmente R$15 por dia durante 10 dias, anunciou para a região dele e colocou naquele funil que eu mostrei para vocês, onde ele colocou o funil de anúncio para a automação e depois ele fazia a ligação pelo WhatsApp. Então, quando a gente olha para cá, a gente vê o quanto é possível de realizar uma ação com poucos recursos, é só você utilizar inteligência nesse processo. Outro ponto aqui, ó. Outro case. Foram 22.428, apenas $30. A WhatsApp já é desgastado. Então, você combina a ação WhatsApp com o Messenger e com o e-mail e com o anúncio. Então, você começa a girar em torno do quê? Comunicação digital. Esse é o X da questão. Então, a gente nunca pode olhar para uma comunicação, a gente nunca pode olhar agora para uma campanha pensando em analisar ela isoladamente. Aqui outro case, ó. 185 matrículas em 10. Esse aqui é o Marcelo Couto e esse aqui é o Caio. Tá? Vida e Saúde Academia. São dois queridos parceiraços que fazem o negócio acontecer. Então, você olha lá para a Academia Marcelo, o tempo todo tem uma live rolando, uma ação rolando, um anúncio rolando, o dono da academia está com a cara a tapa. Agora você tem que ver como foi a primeira ação dele, como foram os primeiros passos. Foram catastróficos. Foi ruim, triste, doído, sofrido. Mas não importa. Por quê? Porque ele manteve sempre consistência, ele manteve sempre continuidade, e por isso que fez o negócio construir e dando bastante resposta, bastante resultado, justamente por isso. Mas olha lá, 185 matrículas em 10 dias utilizando lives, utilizando bot e utilizando anúncio. Então, 3 estratégias que ele utilizou. Esse aqui é o Igor, que eu expliquei para você, ele contou como é que ele fez aqui nessa live, ele conta. Se você entrar na página do Marketing de Academia, vai em vídeos, tem bastante vídeo lá de live com esses estudos de caso. E ele conta como é que ele colocou a criançada toda, né? Ele virou o jogo nessa campanha que ele fez de aquisição de gente de crianças para a campanha de férias. Esse aqui é o Jefferson, que acabou de fazer também uma outra ação que ele fez, utilizou uma outra ação, uma outra estratégia, trabalhando em cima de um grupo de Facebook que ele tinha. Ele começou a desenvolver a live, fez o trabalho lá, ele não gastou nada, ele já tinha fechado acho que 12 ou 13 pessoas, cada uma R$100, deu mais ou menos uns R$1.400, R$1.300, R$1.500 aí de resultado, né, de lucro, porque ele não teve nenhum investimento nesse caso, foi uma ação dentro de um grupo. Ou seja, de novo a gente caindo num processo. Mas aqui, o que a gente olha aqui? Está lá o filho dele, né? Será que o filho dele está lá por acaso? Não. Isso faz parte da comunicação, isso faz parte da estratégia. Por quê? Porque ele está falando justamente com mulheres que têm filhos também. Então gera uma conexão, um rapport muito grande. Então por quê? Porque a persona dele que ele desenvolveu no Brand Voice faz todo sentido para conectar. Então é aí que a gente vai começando a entender como que uma coisa ela circula na outra, ela amarra na outra e vai fazendo a diferença em cada uma delas. Aí a pergunta que eu faço para você é justamente, né, falando um pouquinho agora sobre Facebook Fitness, é entender quanto tempo mais você vai ficar esperando, né, o mercado mudar mais ainda para você fazer parte desse negócio, utilizando o Facebook agora mudando regras, você sem saber como trabalhar com o Facebook para aquisição de novos clientes. Né, eu sempre procuro perguntar isso daí, né, se a pessoa quer ganhar dinheiro ou se ela quer perder dinheiro. Né? Essa é a pergunta que eu faço. O que você prefere? Ganhar dinheiro ou perder dinheiro? Então, tem gente que gosta de perder dinheiro. Por quê? Porque quando você está diante de oportunidades, em situações onde você pode ter recursos para ganhar dinheiro e você falar, não quero, você está perdendo dinheiro. E eu não sei até que ponto que as pessoas gostam de perder dinheiro. Mas eu faço minha parte para tentar não deixar você perder dinheiro. Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês relacionadas ao Facebook Fitness, que é um treinamento online, e eu vou te explicar uma série de coisas que você não vai ter em outra oportunidade. Já estou dizendo. O que eu vou falar agora vale para esse webinar,
que eu estou falando vale para este webinar. Presta atenção que é para este webinar. Vamos lá. Primeira coisa relacionada ao investimento do Facebook Fitness. Quando a gente começou o processo de investimento do Facebook Fitness, a gente começou a entender o seguinte, quanto que ele vai valer, né? Quanto que ele vai custar. E quando a gente olha para o resultado lá da Carol, do Jefferson, do Felipe, do Marcelo, do Igor, da galera toda que está construindo uma série de resultados bem legais, você vê, né? Isso aqui é uma fração mínima de quanto valeria. Mas eu não vou cobrar isso daí, o Facebook Fitness ele não tem esse valor, não tem esse preço, mas eu quero explicar uma série de bônus que você recebe. Além de não pagar aquele preço, você ainda tem uma série de bônus neste webinar, tá? Então, se você fizer sua matrícula para o Facebook Fitness nesse webinar, você vai ganhar uma série de bônus que são presentes adicionais que você não tem custo com eles. Você recebe eles gratuitamente. Esses prêmios, eles são para você, tá bom? São presentes. Então, primeiro é um treinamento de live. Eu sei que você vai fazer lives. Então, tem um treinamento que eu chamei o Fernando Nogueira, que é um parceiraço, ele cedeu esse treinamento, ele vende esse treinamento, já está lá reservado para você, já está disponível para você aprender a fazer lives, ter software para fazer lives, tem acesso gratuito ao software para fazer live, e isso faz com que você tenha uma melhora e a profissionalização da sua comunicação utilizando lives. Outra coisa é um acesso gratuito a ferramentas de automação de marketing, de robôs. Você tem um acesso à ferramenta que normalmente elas custam por volta de $100, e você vai ter esse acesso gratuito a essa ferramenta. Outro bônus que você tem é um treinamento com o cara que faz os meus anúncios. Então, como funciona a equipe? Eu trabalho, ou monto a estratégia, eu monto o funil, monto o fluxo, e eu tenho uma pessoa que ela executa o trabalho. Então, ele é um cara de que está lá na trincheira, né? Que está lá fazendo anúncio, que está lá baixando clique. Então, ele que faz o treinamento, ele passa uns detalhes, umas sacadas pontuais, assim, cruciais, que fazem total diferença quando você vai fazer um anúncio. Outra coisa que as pessoas precisam normalmente são de imagens para os anúncios. Ela não tem muitas imagens para os anúncios. Então, eu separei um pack para você, com 50 imagens, com 50 criativos, que a gente já tem usado e tem dado bastante resultado. Para academias mesmo. Então, você vai ter esse acesso a essas 50 imagens. Se você fosse comprar essa imagem de banco e de imagens, elas valem mais ou menos $50, R$1 por imagem. Só que a gente está falando aí de umas imagens que já foram validadas. Então, isso facilita bastante. Um baita de um bônus legal para você já sair fazendo. Outra coisa que você vai perceber é que muitas ações nós demandamos de uma landing page. O que é uma landing page? É como se fosse uma página para a pessoa se cadastrar. É isso que é uma landing page, uma página para a pessoa se cadastrar. É uma página para a pessoa ver um e-book e ela fazer um download. É uma página para isso. Então, a gente vai disponibilizar 30 dias de acesso ao site Fitness, que é uma ferramenta, nossa ferramenta de construção de landing pages para você ter acesso a ela e você recebe templates para você construir isso aí. Se você já for cliente do site Fitness, tem um template adicional, especial, exclusivo para você. Se você não for, você ganha um mês de acesso. E também, sendo cliente ou não, você recebe um treinamento chamado Minha Primeira Landing Page, que é um treinamento que a gente ensina como é que você faz. Então, você ganha a ferramenta e como é que faz. Então, isso aí faz um casal perfeito aí. Então, você tem 2 presentes adicionais fazendo matrícula no seu Facebook Fitness nesse webinar, tá bom? Uma coisa muito exclusiva que eu acho que faz a diferença, né? Eu discuti bastante para a gente trazer esse bônus para você mais uma vez, que é o Informa Fit, que ele é um serviço de postagens diárias. Então, uma das coisas que faz a diferença em qualquer tipo de página é a frequência das postagens. Você não tem frequência, cai o número, cai o ranking. Ainda mais agora com essas mudanças que o Facebook sofreu. Então, é um serviço que faz postagens diárias. Todos os dias tem postagem. Então, isso aqui, ó, por exemplo, são postagens da Academia Atletas. Então, todo dia, se você for lá, tem postagem. Todo dia tem postagem. Todo dia tem postagem. E vira e mexe, independente dessa postagem, você tem live entrando, postagem de professor, live entrando, postagem de conteúdo, mas aquela postagem diária, regular, naquele dia, está lá sendo feita impreterivelmente. Então, isso aí vai te dar uma economia de tempo brutal. Porque normalmente você não tem saco, você não tem paciência, você não tem tempo, você não tem recurso, falta um monte de coisa para você fazer.
Então, o InformaFit ele resolve esse problema. É mais uma economia que você tem aí durante 30 dias, o serviço gratuito. Se você fosse comprar, você ia gastar R$ 299 de implantação e depois R$ 199 de mensalidade. Então, você não vai ter nem a implantação e nem a mensalidade. E se você quiser manter o serviço depois dos 30 dias, que vai ser gratuito, ele vai ter um desconto, acho que 10% ou 20%, para você se manter ativo lá. Mas use os 30 dias, experimente os 30 dias, tem o serviço lá, 30 dias de postagens. Aí você vai ver o resultado, como que muda a sua muda profissional. E outro bônus que você ganha é um funil blueprint de telemarketing. O que é o funil blueprint de telemarketing? E o robô a gente está construindo, está ajeitando ele ainda, para ele ficar chuchu beleza, que é um funil para você receber ligações de telemarketing, para você gerar contato e cadastro na sua base para você fazer ligações de telemarketing. Então eu quero que a pessoa venha da internet, ela venha do Facebook e ela pare no seu balcão com essa ligação ativa, mas quando a pessoa pede. Então você vai perceber que o funil vai funcionar de uma forma fantástica para você conversar com as pessoas que querem realmente você entrando em contato com ela. Então isso aumenta demais a sua propensão de venda. Então o que a gente faz? A gente coloca anúncio de um lado e a gente coloca a ligação de outro. Literalmente é isso que acontece. Anúncio de um lado, ligação do outro, porque a pessoa que está lá vai sempre fazer matrícula e matrícula atrás de matrícula. Então isso é muito legal. E se você quiser comprar, depois você pode comprar. O valor dele é R$700. A gente está lançando esse serviço também de construção de bots personalizados a partir de R$700. Então esse que você vai receber aqui é um que você, se fosse comprar e ia pagar R$700, você vai receber de graça. E um bônus super especial que a gente construiu, eu acredito que isso estimula mais as pessoas a participarem ativamente, colocarem as coisas em prática, tem a ver com uma consultoria presencial. Então, eu vou receber aqui no escritório os 3 alunos que mais se envolverem, que mais trabalharem, que mais se empenharem, que mais discutirem, publicarem, ou seja, quem estiver trabalhando mais, executando mais e trazendo mais, não é só resultado, mas executando, é um cara que está empenhado, é um cara que merece, valorizar quem está desenvolvendo, vai ganhar essa consultoria no valor de R$2.000. Então, se você quiser contratar a consultoria para analisar o seu Facebook, o seu bot, você contrata ela, custa R$2.000, é um período que a gente passa junto analisando. Nesse caso, os 3 vão ganhar isso aí. Já tem 2 que ganharam, tá? 2 pessoas que ganharam. Um deles é o Felipe, porque ele fez um trabalho fantástico. E a outra eu não vou falar, mas é uma menina, é uma mulher. A Andressa, ela também ganhou essa consultoria. Então, assim, vai ser uma consultoria que a gente vai passar com 5 pessoas presencialmente, sentar todo mundo, e a gente vai discutir os bots de cada um, o painel de cada um, os anúncios, as campanhas, o funil. Então, eu vou lá e mexo junto com você. Então, essas pessoas que estão mais envolvidas que vão ganhar. Não é quem faz primeiro, é quem mais faz. Tá vendo? É diferente, não é uma corrida, é quem se empenha mais. Então, é uma forma de retribuir todo esse processo. Então, se você vê a quantidade de bônus que você recebe, a quantidade de bônus que você recebe quando entra para o Facebook Fit, pode chegar até R$5.000, se você for o cara que ganha a consultoria. Se você não for, vai ser pelo menos R$3.000 de bônus que você desembolsaria, que não está gastando com isso. Muito pelo contrário, você tem uma economia bem grande. Então, se a gente for olhar agora presta atenção, hein? Que aí tem um bônus específico para esse webinar. Então, quem se inscrever no Facebook Fitness, através desse link que está aí na sua tela, quem se inscrever no Facebook Fitness, através desse link que está aqui na sua tela, ele vai ter, deixa eu até colocar aqui, webinar, esse aqui, beleza. É esse anúncio, você tem um bônus extra, que ele não é vendido separadamente, que é o seguinte. Lembra que eu falei lá atrás que tinha alguns anúncios que performam mais que outros? Então, a gente elencou 10 anúncios que a gente chama de super anúncios. Por quê? Porque eles foram que mais geraram vendas para as academias, eles geraram mais cadastros, geraram mais leads, geraram mais comentários, e cada um deles tem um segredinho por trás. É uma copy, é uma imagem, é um público, é uma segmentação, é uma estrutura, é uma estratégia, em que a gente, para chegar nisso, gastou tempo, energia e dinheiro, tá? Vamos ser franco.
E para as pessoas que se inscreverem por este link que você está vendo aí na tela, elas vão receber um treinamento, uma mentoria, onde a gente vai explicar em detalhes o que aconteceu com cada um desses anúncios, tá? Isso é um serviço que a gente fez na agência. Então, a agência está abrindo a estratégia pontualmente para as pessoas que se inscreverem por este webinar. Então, é uma oportunidade diferenciada, uma oportunidade que eu diria que é única, para você entender o bastidor de vários anúncios, de várias academias, de vários setores diferentes, que pode fazer completa diferença para o seu negócio. Então, é um negócio que a gente nunca fez, é um negócio exclusivo, foi uma discussão um pouco intensa para a gente chegar nesse modelo aí, mas eu acredito que essa análise técnica que você vai aprender, que você vai ver na prática, ela vai fazer a diferença para você, bastante diferença para você. Então, é específico para quem fizer a matrícula agora nesse webinar aqui. Então, sua chance de fazer parte, é sua chance de comprar o Facebook Fitness com preço de pré-lançamento e com bônus exclusivos, né? E aí, o valor de pré-lançamento são 12 parcelas de R$ 59,00, que você paga isso aí no cartão de crédito, você pode fazer no boleto à vista, mas paga 12,59. Então, a gente está falando de R$ 59,00, turma. Não é uma mensalidade da academia. Tem alguma academia aqui que cobra menos que 59? Nem a Smart hoje está cobrando menos que 59, né? Está cobrando 59. Então, assim, é um aluno, é uma vendinha que você faz utilizando o Facebook, o retorno de investimento ele já aconteceu. Dali para frente é só lucro, né? É só lucro. E a gente está falando aí de você colocar coisas imediatamente em ação. É assim, colocar imediatamente em ação. Não tem conversa. É você aprender, aplicou, aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou, colheu o resultado, aprendeu, aplicou, colheu o resultado, aprendeu, aplicou, colocou o resultado. O que não dá é você achar que não vai aplicar e vai ter resultado. Isso não vai acontecer. Mas se você se comprometer em fazer, você consegue ter todas essas variáveis. E aí, esse é o treinamento Facebook Fitness. Se você tem alguma dúvida, acho que o momento de você fazer as suas perguntas, ele é agora, porque com isso, se você não fizer isso aí, você não consegue. Vamos lá. Croco, eu realizei minha matrícula ontem, terei esse bônus também? Olha só, uma coisa que é importante, isso que é uma coisa que eu valorizo bastante. Quem fez a matrícula de hoje para trás, tem esse bônus garantido. Quem já fez de hoje para trás, tem esse bônus garantido. Então, assim, quem entrou antes tem mais benefício do que quem está entrando depois. Quem está entrando antes tem mais benefício que quem está entrando depois. Então, se você entrar agora, você vai ter mais benefício que entrar amanhã, ou entrar depois de amanhã, ou entrar no próximo webinar que a gente vai fazer. Se você não estiver entrando, você vai perdendo cada vez mais. Eu acho que não vale a pena. Ainda mais para o investimento tão simbólico aí de R$ 59,00 aí por mês, que é uma coisa que, poxa, vamos lá, né, turma? Venhamos e convenhamos. Se você está difícil para pagar R$ 59,00 para alavancar o resultado, para faturar, é como o Felipe, 14, 15, 20, alguma coisa está de errado no seu negócio. Então, a gente tem que rever o negócio, não é só essa ação. Mas vai ser um prazer ter você dentro da equipe, dentro do time, né, dentro da família, para a gente poder trabalhar e desenvolver essas campanhas aí. Comprando hoje, então, além de tudo isso daí, você ainda tem mais um ano de acesso. Pronto, falei? Pronto, falei. Tem um ano de acesso, você ganha um acesso adicional de um ano, porque normalmente o Facebook Fitness é um ano de acesso. Comprando aqui pelo webinar, você vai ter 2 anos de acesso. Então, além do treinamento, além de todos os bônus, além do bônus especial, você ainda tem mais um ano de acesso. Então, se você construir tudo isso daí, com tudo isso daí na mão, ainda você está achando que, não sei se vale a pena, R$ 59,00, gente, aí também, vamos lá, né? O que você está achando da vida? O que você está pensando aí que vai acontecer com o seu negócio se você não estiver disposto a fazer esse pequeno investimento aí para conseguir alavancar novos resultados. E aí, esses bônus eles são adicionais até o final do webinar. Então, você tem um link aí de compra, você pode fazer esse link de compra aí que está disponível para você. Então, fica aí mais uma chamada para você fazer parte do Facebook Fitness, construir, de fato, uma campanha profissional, transformar seu Facebook no maior fonte de aquisição de novos clientes pela internet, realmente utilizando as ações do Facebook. Eu quero saber se tem alguma dúvida que vocês têm, alguma dúvida que falta aí para vocês fazerem sua matrícula. Eu queria que vocês
que você colocasse aí tudo que você tiver de dúvida para eu conseguir responder. Tudo bem? A gente, assim que você entra para o treinamento, você já vai para dentro de um grupo do Facebook. A gente tem um grupo dos alunos que tem uma discussão bastante intensa. As dúvidas são colocadas lá, as discussões são colocadas lá, os estudos de caso, os cases. Uma coisa que eu fiz diferente, a gente não está começando do zero esse grupo. Eu estou associando a turma anterior, porque como a turma vem para cá também, ela participa desse grupo, desse treinamento, dessa turma também com atualização. Todo mundo está no mesmo barco e discute. Então a gente tem umas discussões mais intensas. Então é isso aí. Então agora eu quero saber de vocês, né, o quanto que tem de dúvidas, de perguntas aí, para eu conseguir ajudar, orientar todo mundo, para a gente finalizar, chegar no final aí, explicar para vocês se tem alguma dúvida para a gente solucionar qualquer tipo de dúvida. Então, esse é o investimento, R$ 59,00 que você tem aí, num parcelamento de 12 vezes aí de R$ 59,00, e a gente tem, deixa eu passar mais para cá, ok, R$ 59,00, 12 parcelas de R$ 59,00 para a gente fazer parte desse Facebook Feed. Estou aqui à disposição para responder todas elas. Caso você não tenha nenhuma dúvida agora, é só você clicar no link direcionando aqui para você fazer suas matrículas, e aí a gente vai se ver online, a gente vai conseguir se achar. E aí essa é uma mensagem que eu quero que você tenha bem clara aí, que são duas frentes que a gente tem agora. Agora que você sabe o que você tem que fazer, você escolhe, né? Se você prefere ficar fazendo o que você faz, quer não ter resultado porque não está fazendo, ou realizar as ações e construir esses resultados, né? Esse número de alunos maior, número de faturamento maior, número de engajamento maior, transformar realmente seu Facebook num processo mais profissional. Então, gente, não tem segredo a história, tá? É trabalho, tá? É trabalho, não é segredo, é trabalho. Mas você tem que ir lá, você vai fazer o anúncio, você vai fazer a copy, você vai fazer o vídeo, vai fazer a live, vai sim. Croco, mas eu tenho uma agência para fazer, não tem problema, bota a agência para treinar também. Porque às vezes os recursos que você terceiriza a responsabilidade e você não sabe o que está sendo tratado. Esse é o grande gargalo quando a gente pensa nas ações que você desenvolve. Você fica aquém ou você fica totalmente alheio ao que está acontecendo. Quando você fica alheio ao que está acontecendo, dificilmente o resultado ele acontece porque você não sabe nem onde errou. Aí você tira uma agência, bota outra, e aí quem entra novo não sabe o que o outro fez. Porque você não tem conhecimento da estratégia, você não tem conhecimento do que é possível e o que não é possível fazer. E no mercado que a gente está, o tamanho de negócio que a gente tem, normalmente não é muito comum você ter grandes departamentos de marketing. Talvez você tenha uma pessoa, eu acho que você tem que ter uma pessoa de digital na sua academia, você tem que ter. Se você tem uma recepcionista, você tem que ter um cara de digital na sua academia. Se você não tem um cara digital, você tem que ter uma pessoa que faça para você. Não tem jeito. Você vai fazer até determinado ponto. Vai chegar uma hora que você vai passar isso adiante, mas ninguém vai mais falar. Ninguém mais vai poder porque você sabe do que você está falando. Então, essa variável é uma variável muito importante. Muito importante, porque às vezes a gente esquece disso e deixa 100% da responsabilidade para o outro. Tá bom? Está encerrando o nosso tempo, estamos chegando no final. Espero que você aproveite aí a oportunidade, receba os seus bônus que você tem de direito, faça sua matrícula, são 12 parcelas de R$ 59,00 apenas. Então, eu tenho certeza que isso aí não vai fazer a menor diferença no seu caixa, não vai fazer a menor diferença na sua vida quando a gente fala de investimento. Mas quando a gente fala do retorno que você tem, eu não tenho a menor dúvida que é brutal a diferença que vai fazer. Não tenho a menor dúvida, tá? Não tenho a menor dúvida. Então, assim, é um investimento que você se paga na primeira ação que você faz, que ela dá resultado. Na primeira ação que você faz que dá certo, ela já se pagou. Tá? É um aluno a mais que vem para a sua academia, é uma conversão a mais que você tem na sua academia, já está pago de sobra esse treinamento inteiro. Então, ele é um investimento baixo que a gente faz realmente para colocar as pessoas no mercado, colocar o gestor numa profissionalização melhor, maior, né? Um pouco mais densa, ter um preparo melhor para desenvolver as ações. Então, por isso que ele acaba sendo um investimento bem subsidiado para você realmente fazer parte disso aí. Tá bom? Espero que você tenha aproveitado cada uma das informações. Lembrando que esse acesso que você tem, ele é um acesso 1 ano adicional que você recebe fazendo inscrição por esse link aqui. E aí a gente se vê online, a gente se vê no próximo webinar. Espero que você aproveite, compartilhe esse link que você teve acesso aí para a gente conseguir ter mais pessoas fazendo parte dessa turma. A nossa aula
começa, ou seja, o carnaval, as aulas ao vivo, né? A gente tem uma série de aulas ao vivo, os 4 módulos ao vivo acontecem antes do carnaval. Imagina você entrar no carnaval voando, né? Bombando, com tudo rodando, voando. Então isso vai ser bem bacana, mas desde que a gente comece a fazer isso agora. Assim que você entra, você já tem acesso imediato ao Facebook Fitness. As 2 turmas que aconteceram anteriormente, os módulos das turmas anteriores, elas já estão disponíveis. Então, o pessoal que já está entrando, já está acessando, tem informações que vão ser atualizadas, obviamente, né? Por isso que a gente tem as nossas aulas ao vivo, mas você já entra já voando, acelerando e aproveitando tudo que está lá disponível para você. Então, está na sua mão agora. Espero que você tome a decisão certa. É um investimento muito pequeno para você fazer e ter os resultados que a gente está buscando. Aqui, está fazendo aqui perguntas aqui, ó. Agora, tá bom? As informações sobre o Facebook Fitness e os bônus recebe por e-mail, tá tudo por e-mail, você vai receber assim que confirma. Gustavo, outra pergunta, essa ferramenta serve somente para Facebook ou ela também pode ser utilizada no Instagram? Ela também é para Instagram, tá bom? Então, os anúncios eles acontecem também no Instagram, não é só Facebook. Se você tem mais alguma dúvida, se falta alguma coisa aí, senão a gente vai encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula, na próxima live. Então a gente se vê online, a gente se vê juntinho, tá bom? Um grande abraço, espero vocês online, espero vocês lá no Facebook Fitness, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.